Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aula nossa de informática. Bem, hoje a gente vai dar sequência à parte do Linux, né? Você já entendeu algumas características desse sistema operacional, o fato de ele ser software livre, o fato de ele poder ser, né, ajustado, adaptado, vamos pensar assim, a todo e qualquer tipo de computador, o fato de ele ser mais seguro, né? Então, são algumas características que a gente tratou na última aula. Bem, falamos também que o sistema de arquivo é diferente, né? Então, na verdade, você tem que fazer um particionamento, você vai formatar, né? Vai particionar e formatar aquela unidade para receber o Linux. Então, você vai perceber que realmente, né, a estrutura, o que a gente chamaria de árvore de diretórios, ela tem as suas particularidades. Você que está acostumado com Windows, arquivos de programa, né? Os temporários, meus documentos, tá? A própria biblioteca, você vai ter uma diferença aqui para o Linux. E é isso que a gente vai apresentar. Por quê? É um outro tipo de questão, né? Eu falei que a parte de Linux, você pode pensar em três estilos: característica, diretórios e comando, que a gente vê na próxima aula. Perfeito? O que a gente separou para vocês conhecerem a parte de diretórios? Veja, primeiro, eu não chamo de pasta, eu chamo de diretório. Mas esse detalhezinho, esse preciosismo, tem muita banca que não dá bola. Então, se por acaso você vê na tua questão falando de diretório ou pasta, entenda, é a mesma coisa. Mas um detalhe. Tu lembra da característica que ele é sensitive case? Lembra disso? Pois é, ele faz a diferenciação de maiúscula e minúscula. Nós vamos ver aqui os diretórios em minúsculo, perfeito? Em minúsculo. Claro, eu vou falar dos diretórios que são padrão do sistema operacional. Nada impede que eu, como usuário, ou eu, como administrador, como superusuário, eu possa criar diretórios pessoais. Mas aí é outra história. Aí é a parte de comandos, que a gente vai ver o comando para criar, para excluir, para navegar entre os diretórios, mas daí fica para a próxima aula. Hoje, tu vai conhecer mais a estrutura, né, padrão do Linux, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso slide. Vem comigo. Opa, vamos lá. Informática Banco do Brasil, professor Márcio Alveg aqui com vocês para mais uma aula falando sobre diretórios. Olha só, eu até coloquei aqui a telinha, porque a pessoa sai dessa aula com aquela sensação, dessa da próxima, né? Da próxima, da linha de comandos, ele sai com a ideia de que, pô, mas que chatice, não tem aquela história de interface gráfica, a ideia de eu clicar, arrastar, a ideia dos ícones. Tem, meu amigo, tem. Mas em prova, e isso você vai confirmar depois na hora das questões, você vai ver que diretório tal tem o quê? Diretório tal serve para quê? É bem objetivo, é bem direto. Vamos começar o seguinte. Para nós, cai o Windows 10 e cai o Linux. O sinal de pronto, o sinal de ok para você digitar uma instrução, ela começaria com um C, dois pontos, barra, e aí vai. Veja que no Linux eu não tenho essa representação do dispositivo, da unidade, com uma letra. Não, eu começo pelo diretório raiz e o diretório raiz é essa outra barra. Tu sabe que em prova isso já foi pegadinha, né? Para que lado que cai a barra do Windows? Para que lado cai a barra do Linux? Eu falo para o aluno, basta você pensar em escrever Windows. Ok? Windows. Ou, se você quiser, escreve Linux, meu amigo. Escreve Linux. Concorda que é difícil, é chato, é feio você escrever Linux com a outra barra? Então, beleza. Esse tipo de armadilha aqui para nós, acho que a gente vai tirar de letra, tu vai lembrar de mim. Então, começa aí pelo diretório raiz. O ponto de partida da nossa árvore. Árvore. Começa pela raiz.
Outro conceito que o pessoal trata, às vezes, né, é a ideia de diretório pai, né? Então, quando você cria um diretório para frente, você cria o filho, você tem aquele que está vinculado, ou seria o diretório pai. Mas essa história de pai, filho, né, a gente vai comentar mais na parte de comandos, ok? Na parte de comando tem uma situaçãozinha bem legal, né, do comando CD, que é para navegar entre os diretórios, ou para frente ou para trás. Beleza? Mas por enquanto, raiz. Vamos lá. Seguindo. Olha só. Home. Home é a casa. É a casa dos usuários. Como assim? Quando a gente cria uma conta para o professor Márcio, né, no Linux, você vai ver que a minha conta pessoal, o meu diretório pessoal, ele vai estar ligado ao home barra Márcio, ok? Então, cada um de vocês aí, né? Quando a gente criar a sua conta, você vai ter o teu diretório pessoal e aí você vai ter um diretório pessoal ligado ao home. Pensa assim, pensa o home como se fosse um condomínio. É, um condomínio. Nesse condomínio, nós moramos nesse condomínio. Eu tenho meu apartamento, você tem o seu apartamento. Ei, caramba, todo mundo aí, né? Vizinho, beleza? Vizinho. Agora imagina que tem um cara que é chique. Não, ele não mora nesse condomínio com a gente, não. Esse cara tem uma casa própria, ele tem uma casinha dele. Quem é esse cara tão especial? O superusuário. Veja, o diretório root, né? Root, tá? Ele não está ligado ao home. Root é o superusuário, ele tem um diretório próprio. No mesmo nível, na mesma hierarquia, mesmo nível, né? Vamos pensar assim, barra raiz, né? Barra root. Root. Ok? Tranquilo? Então, demais, todos os demais mortais, nós meros funcionários aí, né? Você, futuro funcionário do Banco do Brasil, a nossa casinha está lá garantida no barra home, ok? Show! Vamos lá! E aí, como eu falei, o cara especial, né? O diretório pessoal do superusuário. Os dados pessoais desse superusuário estão localizados aí no barra root. Lembrando que essa é uma estrutura padrão. Como você pode observar aqui, ó, eu estou trabalhando alguns, né? Estou trabalhando alguns. Já comentei com vocês, cadê? Barra root. Já comentei com vocês, barra home, ok? Eu não vou, fica tranquilo. Tá curioso, quer conhecer os demais? Legal. Mas eu vou falar o quê? Os que mais são abordados em prova. Mais são abordados em prova. Show? Então, home, feijão com arroz, cai sempre. E barra root para diferenciar o superusuário. Vamos lá? Agora, meus amigos, presta bem atenção. Vamos lá, vamos passar para o grandão. Grandão, vem cá. Aí. Olha só. Aqui, muitas vezes eu falo para o aluno, a gente vê qual é a intenção da banca. Como assim, qual é a intenção da banca? Se a banca quer sacanear, ela vai usar um palavreado. Se ela quer te entregar de bandeja, tá boazinha, né? Ela vai usar outra forma de expressar. Entenda, em 15 questões, meus amigos, tenha certeza, pode esperar 20, 30% seria muito, 20% é questão dada, entregue, 3 questõezinhas. Mas caramba, de 15 acertar só 3 é pouco, é muito pouco. Mas eu também não posso deixar passar a baba, né? A barbada que a banca te dá. O que seria a barbada aqui? Dizer que o diretório /bin armazena os arquivos binários. Meu amigo, você aí do fundo, você leigo, tá? Nunca ouviu falar do Linux. Primeira vez, você até faltou aula anterior. A aula anterior você não viu, tá? Volta depois, assiste, tá? Mas veja, você não conhece nada de Linux. Cara, /bin, binários, eu vou arriscar, pessoal. Eu acho que é. Parabéns. Levou.
Levou. Veja, essa é a questão que a banca quer te dar. Agora, a banca quer complicar um pouquinho, ele não fala binários, fala arquivos de comandos, que é, na verdade, a mesma coisa, Então, o /bin vai conter os comandos básicos do shell, que podem ser usados tanto pelo superusuário como por outro usuário comum. Legal. Esses comandos incluem ls, que a gente vai ver depois, mkdir, cp, mv, rm, rmdir. Olha, esse time que eu coloquei aqui é o time de manipulação, para ver o conteúdo, listar, criar um diretório, copiar, cp, mover ou renomear, mv, rm, excluir, e rmdir, excluir um diretório. É o feijãozinho, é o baba, ok? O /bin também contém o bash. Lembra a história do shell? O shell é a forma que o usuário interage. Pois é, o shell padrão do SUSE. Legal? Então, tranquilo. Boa, boa. /bin, binários. Binários ou arquivos de comando. Só que aí tem um tipo de binário que não é para mim, não é para você, não é para nós, Zezinho. É um comando que quem dá é o superusuário. Esse comando especial, tu vai encontrar onde? Adivinha? SBIN. Olha a dica, esse S é do quê? É do super. Como indicado pelo S, esse diretório contém o utilitário do superusuário. São os binários especiais, ok? São os comandos especiais. Legal? Contém os binários essenciais para a ideia de inicialização, restauração, recuperação do sistema, além daqueles básicos, né? Mas ele contém o quê? Mais voltado à figura de arquivos, comandos especiais. Então, veja, bin, binário, e SBIN é o super binário, é o binário especial. Combinado? Tranquilo. Vamos lá. Dev, device, tá? Contém arquivos de dispositivos que representam componentes de hardware, a parte de dispositivos físicos, a figura do device, tá? Então, esse dev de... Bom, amigão, vai cair em inglês para ti, né? Tô te dando uma mão, tô te, né, passando uns termos em inglês técnico, porque bem isso, né? Será que o texto de inglês que vem, de repente, do Banco do Brasil, será mais voltado para a área financeira, a área econômica, né? Será que é algo assim? Algo voltado à parte de tecnologia, né? Pode ser? Pode ser. Eu acredito no inglês mais técnico, perfeito? Mas daí também eu não vou ficar me metendo em coisa que não é da minha área, né? Isso deixa para o nosso mestre de inglês, mestre de línguas. Vamos lá. /dev. Esse diretório eu acho bonitinho, porque não sei, eu tenho uma coisa com essa palavra, etc. Eu desde pequeno eu sempre achei etc uma coisa engraçada, etc. Né? Não é uma junção de umas letras esquisitas, né? Então, veja, alguns diretórios você lembra porque tem alguma associação, tem outros porque é algo marcante, algo que você acha engraçado, uma coisa que chama atenção, etc. Eu espero que você lembre por causa disso. Arquivos de configuração do sistema. Arquivos de configuração do sistema. Ok? Ó, caminhamos, hein? Olha aí, bin, tá? Vimos também dev, boa, vimos home, etc. agora, tá? Que mais que a gente viu? Como é que a gente viu? Olha aqui, root, sbin. Mas você vê que tem muito mais diretório, muito mais, tá? A gente vai fazer aquele tour, né, pelos principais. Porque isso, pessoal, essa lista, essa relação, mas quem foi que elegeu esses os principais? O concurso, as bancas, as questões, tá? Então você vai ver que questões ao nosso estilo, nosso tipo, tem cobrado esse tipo de diretório. Por isso, essa é a aula 7. Aula 8, comando.
Aula 9, migão, capricha. Exercícios, ok? Inclusive, pessoal que está estudando aí, né? Não só abraço, mas dá as dicas. Professor, eu quero uma questão sobre tal assunto. O senhor pode comentar de novo sobre isso? Cara, apesar de ser uma aula gravada, eu acho legal o aluno se manifestar para que a gente possa, a gente está gravando, né? A gente possa, no outro encontro, ó, a pedidos, né, do fulano, a pedidos do Beltrano, voltamos a esse tópico, tá? Eu até vou separar algumas aulas justamente para isso. A manifestação do aluno, o tira dúvidas, né, do que a gente viu até agora, ok? Então, capricha. Vai anotando aí e passa para a coordenação, eles me encaminham e a gente monta essa aulinha só de tira dúvidas. Gostou, né? Gostou? Cara, a gente pensa em vocês, cara. A gente está pensando direto em vocês. Eu quero passar numa agência do Banco do Brasil e ver você lá trabalhando e acenando para mim. Ô, professor, vem, chega aí, vamos tomar um café, né? Beleza? Então tá. Vamos lá, tem mais diretório. Barra boot. Pô, até o próprio termo boot já facilita, né? Boot, cuidado. Nós temos um outro bot, com um O só, que está relacionado à segurança, à parte de ataque, né? Robot. Aqui é boot de inicialização. Contém dados necessários para inicializar o carregador de boot, o kernel, né? O kernel e outros dados usados que o kernel possa executar. Veja, nós temos dois gerenciadores de inicialização. Ó, os nomes são engraçados, hein? Grub e Lilo. De novo, Grub e Lilo. Cara, parece nome de, né, desenho animado, né? O Grub e Lilo, tá? Então, esses vão estar aqui dentro e vamos dizer, ó, como é que é o processo? O que carrega? Qual é a ordem? Tá? Em que momento traz a interface gráfica? Né? Mas lembrando que o kernel é mais a parte física, checa isso, verifica aquilo, né? Então, mais essa parte, o reconhecimento dos dispositivos. Então, barra boot. Boa. Mais um diretório, library, biblioteca. Contém as bibliotecas compartilhadas, essenciais, necessárias para inicializar o sistema, né? O equivalente no Windows, por exemplo, né? As DLLs, tá? Que é a parte de funções, ok? Então, barra lib. Olha só, vamos contar. Vimos bin 1, boot 2, dev 3, etc 4, home 5, lib 6. Que mais a gente viu aqui? Root 7 e sbin 8. 8 diretórios. Meu amigo, se a tua vaga, o momento da sinceridade, se a tua vaga no Banco do Brasil depende de você decorar 8 diretórios, o que você vai fazer? Professor, eu vou assistir esse vídeo até gastar. Migão, antes de você exaustivamente assistir essa aula de novo, né? Espera a aula 9. A aula 9 é exercício. Aí você vai ver, caramba, pois é, cai bastante isso. Vou assistir de novo a aula 6, vou assistir a aula 7, vou assistir a aula 8, até gastar. Por quê? Linux é uma cobrança muito direcionada, ok? Bom, espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Jogo rápido, tiro curto, né? Direto no alvo, beleza? Próxima aula, comandos, hein? Comandos, ó, só comandinho caprichado para vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal. Até mais!